Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva. Parte 3. Depois do luto. A casa da Delfim Moreira, 80, continuou do mesmo jeitão por anos. Virou um restaurante suíço por um tempo. Dizem que era um bom restaurante. Eu não tinha dinheiro para experimentar. Certamente meus pais seriam dos primeiros a frequentá-lo. Que ironia! O sequestro de um embaixador suíço nos fez mudar da casa que virou um restaurante suíço. Mantiveram as mesmas cores, paredes brancas e batentes azuis. Cheguei a visitá-la. Comecei a subir para o segundo andar. Um garçom me barrou. Expliquei que eu morara ali anos antes e queria rever a casa. Ele deixou. Sozinho, circulei pelos quartos. O meu se transformara num depósito de garrafas. Tudo estava igual. O piso, as treliças das janelas, as mesmas portas e fechaduras. Tinha ainda o calor da minha família. Tinha ainda o calor do meu pai. Eu tinha vontade de contar para todos como fui feliz naquela casa. Dos jogos de botão no chão, do tapete que eu e minha irmã mais nova rolávamos, imitando a abertura da novela Sangue e Areia, das brincadeiras de dublar dramaticamente grandes artistas no sofá da sala. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Reparem nessa vista, de todas as janelas, do quartinho da empregada, do lavabo, do escritório, dos quartos, se vê o mar, a praia, o céu. Naquela calçada joguei muita bola de gude, na outra empinei pipa. Ali comemorei a conquista do tri, batucando. As pessoas passavam de carro e buzinavam, felizes. Nessa janela, colei bandeirinhas do Brasil. Para alguns, seria considerado um gesto de apoio ao regime. Que nada. Para mim, era apoio à seleção canarinho. Repare nas cagarras. Ninguém reparava. A maioria estava preocupada em pescar com o garfo comprido o pedaço de pão ou de carne que tinha perdido dentro do fundi. Em Santos, minha mãe começou a trabalhar na empresa do meu avô aduaneiro, a Paiva Companhia. Era a primeira vez que trabalhava. Era uma assistente. Sabia escrever, sabia línguas, sabia o básico. Fez vestibular para a Faculdade de Direito em 1972 e passou. De dia ia para a rua 15 de novembro, sede da firma. Em casa, no quarto, trancada no escuro, chorava todas as noites. Chorava sozinha, sem que nos dessemos conta. Não queria que percebêssemos, mas que tivéssemos uma infância e adolescência sem âncoras na alma, que tocássemos a vida, os estudos, que tivéssemos amigos, namoradas. Não repartiu sua dor com ninguém. Não sei julgar se estava certa ou errada. Era o seu jeito de ser. Desde menina, a italianinha não repartia seus sentimentos felizes ou dolorosos com ninguém. Superar? Impossível. Esquecer? Nem pensar. Tocar, seguir. Esperar reacenderem outra fogueira no alto, outro facho de luz, que orientasse a volta para a costa, para a terra firme, o chão. Em 1974, nos mudamos para São Paulo, para um AP modesto e apertado nos jardins. Ela só tinha uma preocupação do meu pai, antiga, de 1964, de quando foi caçado e exilado. Poucos a aceitavam. A situação era uma aberração jurídica. Não podia sacar dinheiro do banco, apenas o da conta conjunta, mas este estava acabando. Ele não estava morto, nem vivo. Não tinha como tocar os negócios da família. Tudo bloqueado. Tinha um seguro de vida que não podia ser resgatado, pois não existia atestado de óbito. Tinha uma pensão que não podia ser requerida, nem cheques de viagem em dólares podiam ser trocados. Tenho eles até hoje, com a assinatura do meu pai. Por sorte, ela conseguiu vender um terreno, o da pedreira no Jardim Botânico, o da jaqueira,
o do sonho desfeito de uma casa, enfim, no nome da família. E comprou um AP na planta, também nos jardins, na mesma quadra, aproveitando o boom imobiliário da década de 70. Minha mãe morou ali por 30 anos, até o começo do Alzheimer. Uma casa própria, enfim, sua, nossa. Em 1981, teve que vender um pequeno apartamento do meu avô Faciola em São Vicente. Precisava da assinatura do meu pai. Relatou o problema peculiar ao juiz da vara da família, Marcos Martins, pedindo uma outorga judicial, ou seja, o direito de fazer a transação imobiliária sozinha. O juiz não apenas concedeu, como escreveu à Procuradoria da Justiça do Rio de Janeiro, exigindo que um inquérito fosse aberto para apurar o desaparecimento de Rubens Paiva. Para ele, o relato de Eunice continha veementes indícios de crime, cometidos contra Paiva e sua família. Ela comemorou muito. Alguém estava do nosso lado. Foi o começo do reconhecimento e da sua viuvez jurídica. Passou a ganhar dinheiro com revisões, bicos e traduções. Traduzia coleções dos impressionistas da Abril. Estudávamos com bolsa. Havia solidariedade nas escolas católicas de esquerda. Nos aceitavam. Faculdade? Se quiséssemos uma, só gratuita, USP ou Unicamp. E, desde a adolescência, começamos também a trabalhar. Babil estudou na PUC, mas tinha que pagar a mensalidade. Trabalhava em escolas infantis. Nascia uma nova Eunice. Renascia uma família. Certa vez, dei uma festa no salão do prédio. Apareceu muita gente, de muitas escolas, muito mais do que convidei, que se espalhou pelos corredores, escadas, hall social e de serviço. Adolescentes alcoolizados fumavam maconha, namoravam. Teve de tudo. À meia-noite, muitos mergulharam na piscina. Teve guerra de extintor de incêndio. Tínhamos acabado de nos mudar para lá, e os moradores, nossos vizinhos, especialmente a síndica, não gostaram nada do que viram. A ressaca moral foi pior do que a alcoólica. Fomos multados por desordem. Levei um esporro da minha mãe. Logo na primeira casa que tivemos. E depois de tanta luta para comprá-la? Ela me obrigou a escrever uma carta com pedido de desculpas à síndica. Me obrigou não, me pediu. Dizia que eu era o único homem da casa, que deveria cuidar dela e das irmãs. Dar o exemplo, não dar trabalho. Escrevi. Dizia que a festa fugiu do controle, pedi perdão. A carta é uma obra-prima literária. Só faltou citar Hobbes. O homem é o lobo do homem. Fui perdoado pela síndica e pela minha mãe, que depois virou síndica. E então começou uma relação em que respeito era o primeiro mandamento. Cara, controle-se, nada de dar trabalho para sua mãe. Tudo bem, você está na adolescência, mas olha a situação dela. Respeita. Você é o único homem da casa, não é um moleque como os outros. Você tem responsabilidades, tem que cuidar delas. Passei a trabalhar no jornal mural do colégio, Santa Cruz, que não tinha censura, em cuja sede, no centrinho acadêmico, se reunia uma mistura de nerds, feras em xadrez com neo-hippies perdidos entre tocar tropicália e rock progressivo no violão, ou os dois misturados. A maioria das meninas não nos dava bola. Não tínhamos carros, casa no litoral, guitarras importadas, prancha de surf e havaianas, roupas de grife, nem mansões com piscina ou quadras. Se interessar, gostamos de poesia e livros, entendemos de cinema e literatura. Sabemos por cima o que é o realismo italiano, o neorrealismo, a nouvelle vague, o cinema novo, o existencialismo, a importância de Ladrões de Bicicletas, que mudou o cinema. Filmes que vimos no Cine Biju, que não pede carteirinha, na escola, no cineclube da FGV. Sabemos de Brecht,
que mudou o teatro. Tocamos violão, usamos boinas. Isso acabou atraindo algumas poucas garotas que curtiam nossas ideias existencialistas e continental sem filtro, o nosso Gaulois. Discutíamos superficialmente Camus, Sartre e Kafka, Dostoiévski de bônus. Eram os livros que líamos na escola. Ou melhor, autores que nos obrigavam a ler. Viajávamos de carona, dávamos shows com violão made in Brasil, Gianni ou de Giorgio. Usávamos bamba. Íamos de busão para a escola. E eventualmente pegávamos emprestado o carro dos pais, fugindo de blitz e evitando avenidas movimentadas. Éramos conhecidos como comunistas, apesar de não sermos comunistas, e nos declararmos existencialistas/anarquistas. 1976, ano em que prestei o primeiro vestibular, ano em que recomeçaram as manifestações políticas no Brasil. A sorte é que tinha uma ditadura a ser combatida, para extravasar nossas frustrações. Claro que só os comunistas da escola fizeram parte das primeiras passeatas reorganizadas pelos estudantes da USP, sempre dispersadas pela tropa de choque comandada por Erasmus Dias, a autoridade que gritava e espumava diante das câmeras. Éramos considerados os secundaristas, o apoio ou massa de manobra, termo pejorativo. A liderança estudantil pedia calma e que não revidássemos as provocações da repressão. Mas o que fazer contra os cavalos que avançavam sobre velhinhas religiosas da ala católica que apoiava a luta, organizada pelo bispo comunista Dom Paulo Evaristo Arns, do movimento contra a caristia, que eu nem sabia o que significava, e que eram as que mais gritavam, mais feijão, menos canhão? Minha ira foi detonada no dia em que vi uma bomba de efeito moral ser atirada contra eles. Num gesto instintivo, chutei a bomba de volta, que estourou entre os pés de um grupo de policiais com escudos, capacetes e cacetetes, que rosnavam e se preparavam para sair batendo. Foi minha grande contribuição para combater a ditadura. Certa vez, eu estava acuado com meus amigos existencialistas, numa rua estreita da Praça da Sé. Meganhas jogaram em nossa direção bombas de fumaça colorida, que devolvemos antes de estourar. Eram bombas incríveis, com fumaças fosforescentes, lindas, que coloriam o cinza e a pátina do centro velho de São Paulo. Gostava quando atirava aquelas bombas. Elas não nos intoxicavam, serviam para nos marcar. Bombas inúteis, porque corríamos para o metrô e a polícia não nos achava, independentemente de estarmos manchados de roxo, laranja, verde e limão. Não as usam mais. Então, nos especializamos, em todas as passeatas, pela anistia, liberdades democráticas, contra a caristia, contra a censura, em apoio às greves dos metalúrgicos. Ficávamos pelos cantos, observando a movimentação da tropa, de olho naqueles que portavam bombas nos cintos. Quando eles começavam a jogar, chutávamos de volta. As coloridas podíamos pegar pelo corpo da lata, com calma, evitando o jato de fumaça, e devolver pelo ar, caprichosamente, ou com ternura, para riscar o céu de cor, como uma pincelada sobre uma tela urbana. Chegou a hora do vestibular. Eu tinha que escolher a carreira do formulário da FUVEST, um X nas várias opções, um X para o resto da vida, um pequeno X que seria determinante para o meu futuro. Que importância um mísero rabisco? Você é o único homem da casa, não é um moleque como os outros. Você tem responsabilidades, tem que cuidar delas. Como sempre fui bom em física e matemática, frequentei aulas de exatas no colegial, mas minhas opções eram conflitantes. 1. Engenharia, seguindo uma tradição e pressão pessoal. O único homem da casa, não um moleque. Uma pressão da minha mãe. Responsabilidades, cuidar delas, responsabilidades.
2. Filosofia. Uma carreira platônica, reprimida. Bem, os primeiros filósofos eram matemáticos, e os primeiros físicos eram filósofos. Não era tão estranho ser bom em matemática e física e querer filosofar. Matemática e filosofia nasceram juntas. Os pré-socráticos Tales de Mileto e Pitágoras eram matemáticos. O segundo chegou a definir o mundo como uma sequência numérica. Para ele, os números explicavam tudo. Uma amiga filósofa me disse que os filósofos estão, na sua maioria, sempre se arrastando existencialmente. Sofrem de depressão ontológica e estresse metafísico. Me identifiquei. Sempre vivi em estresse metafísico. Nasci com estresse metafísico. Minha insônia era causada por estresse metafísico. Eu fumava porque vivia um estresse metafísico. Bebia porque vivia em estresse metafísico. Passava o dia em estresse metafísico, xingando a estupidez do que via na TV, a mentira, a perda de tempo, a grosseria, lendo os jornais, revistas, a grosseria nas ruas. Era um cara que via mais falhas no homem do que virtudes. Mas eu era o único homem da casa, não um moleque qualquer. Tinha responsabilidades. Tinha que cuidar delas, e não tem discussão. Meu pai também foi meu modelo. Imitá-lo era uma missão. Ser como ele, ter sua integridade, seu carisma, inúmeros amigos, prestígio, uma profissão que incluísse viagens. Olhava para minha mãe e deduzia que ela me preferia um filho engenheiro, como um marido, com chances de obter um bom patrimônio no futuro, ajudar nas finanças abaladas da família, que vivia hoje sem saber do amanhã. Com os amigos dele, eu teria emprego garantido em grandes firmas, companhias de engenharia, empreiteiras, quem sabe até herdar o espólio deixado por ele, reconstruir sua firma, reassumir seus projetos, sua vida. Tá, engenharia. No mais, alguém vive de filosofia, sustenta a família, leva os filhos à Disney? Para a decepção da minha professora de filosofia, Malu Montoro, que leu uma vez para a classe o meu trabalho de lógica aristotélica, meu único trabalho lido em classe, da única matéria em que tirei um A numa avaliação, nada disso, engenharia. Em 1977, fui para a Unicamp estudar engenharia. Minha mãe me apoiou. Dura, me disse quanto dinheiro poderia me dar por mês. Era pouco, mas dava. E no mais eu poderia fazer uns bicos. Comecei na engenharia civil, como meu pai. Até descobri que, a partir do segundo ano, teria que me mudar para Limeira. Campinas, tudo bem, mas Limeira? Mudei para engenharia agrícola. Tentei até tirar brevet e aprender a pilotar avião, como ele. Fiz 2 aulas apenas, no Campo dos Amarais, em Campinas. Não me entusiasmou. Não como as aulas de violão e teatro, que eu fazia desde os 14 anos e continuei em Campinas. Não larguei o grupo de teatro do Clube Paulistano, em que atuava desde os 15 anos, e entrei para o grupo na Unicamp, com estudantes de Brasília expulsos da UNB por causa do infame Decreto 477, que jubilava alunos que participassem de atividades políticas e culturais. Morei numa pensão perto da rodoviária, porque achava que aquilo não ia dar certo. Dividia o quarto com 2 colegas do colégio. Um estudava filosofia, o outro antropologia. Passávamos as noites discutindo a origem das coisas, debruçados sobre Heráclito, o grego que inverteu a filosofia e afirmou que tudo é um, e os opostos são iguais. Heráclito era a droga mais pesada que consumíamos. Enquanto os livros de cálculo e resistência dos materiais mofavam. O colega filósofo brigou com a dona da pensão. Não sei o que ele disse ou fez. Num surto, ela ameaçou botar fogo no sobrado, jogou querosene na escada, acendeu um fósforo e nos avisou aos gritos que,
Se não saíssemos em minutos, viraríamos cinzas. Você precisa ter responsabilidades, não é um moleque qualquer. Saímos em minutos. Voamos com nossas tralhas, livros e enigmas e nos mudamos para uma pensão enorme, perto da estação ferroviária. Nos primeiros meses, dormimos num quarto com 6 beliches. Era a pensão completa, café da manhã e um digno jantar inclusos. Quem servia era a filha do dono, uma moça de roupas apertadas e unhas negras, olhar agudo e sedutor, como a de uma existencialista francesa, que impregnou minhas fantasias. A pensão só tinha um banheiro, e uma fila matinal nele. Quantas vezes não tomei banho no tanque do quintal, sob o frio da manhã campineira? A cidade era como um deserto, geladas madrugadas e um forno ao meio-dia. Enfiava as pernas na água, depois os braços, depois a cabeça, observado pela garota enigmática de unhas negras. Eu tomava banho como um francês. No beliche ao lado, dormia um pedreiro que reformava o prédio de química do campus, onde os alunos produziam LSD e em cujo pátio interno a polícia encontrou pés de maconha. Nunca trocamos mais do que 2 palavras. Bom dia. Descíamos juntos as ladeiras do centro. No entanto, eu ficava no ponto de carona dos estudantes. Ele pegava o busão. Interessante como a divisão de classes cria rituais próprios, que aumentam a distância entre elas. Ele não ficava com os estudantes na fila de carona. Ia resignado para o seu busão, sua condução, o transporte dos trabalhadores, que deviam entrar pela porta de serviço nos departamentos. Estava na moda o marxismo. O marxismo estava em tudo, na filosofia, antropologia, sociologia, até na crítica literária. O Brasil vivia uma baita ditadura, mas nas universidades o pensamento predominante era sobre as bases do marxismo. Marxismo não me empolgava, o existencialismo sim. E procurava, como sempre, desvendar os textos de 2.500 anos antes e entender os pré-socráticos e os filósofos recentes, escrevendo cadernos e cadernos com pensamentos, me perguntando se a vida daquele pedreiro fazia sentido, me exibindo no banho de gato para a misteriosa garota de unhas negras, ignorando os livros de eletrificação rural e irrigação, cujo professor, no primeiro dia de curso, disse que a invenção mais importante da humanidade era o ar-condicionado. Em algumas tardes, eu encontrava o pedreiro trabalhando com seus colegas. Nos cumprimentávamos educadamente. Ele já não usava a roupa de antes, mas um macacão sujo de tinta, que provavelmente a existencialista não lavava. À noite, ele já dormia pesado quando eu entrava confuso pelos paradoxos de Zenon, e frustrado, pois as mãos com unhas negras tiravam os pratos e desprezavam as minhas, apesar de eu sempre tentar relar nelas, a maior ousadia que eu cometia, para tentar me aproximar da filha do dono, que parecia um mafioso siciliano e vigiava todos os passos da ragazza. Engenharia, como o existencialismo, era um fardo. Comecei, como Parmênides, a desenvolver minha veia poética. Escrevi letras de música. Tocava violão até o amanhecer, no quarto de pensão. Fiquei meses morando nela. Meses sem ter um endereço fixo. Meses improvisando uma vida. Meses sem responsabilidades. Certa vez, num dos pontos de carona na saída da cidade para a Unicamp, parou um carrão importado, chique, com ar-condicionado. Me dei bem, pensei. Era um senhor de idade, provavelmente um dos professores estrelas da universidade. Perguntei o que ele fazia. Sou filósofo, respondeu. Fiquei mudo, perplexo e encantado pela ousadia. Invejei-o. Desisti da engenharia agrícola no final do 3º ano, depois de bombar em resistência dos materiais, o Platão dos engenheiros. Que pena. Eu não seria rico, com uma fazenda produtiva, dono de picapes,
com uma esposa loira e sarada, cheia de joias, jeans apertados, botas até o joelho e chapéu country, me perguntando se comprei ingressos para o imperdível show do Chitãozinho e Chororó. Responsabilidades? Ouvi a voz. Vai, Marcelo, ser gauche na vida. Fui para a Escola de Comunicações e Artes da USP. Minha mãe não se opôs. Ganhava um bom dinheiro como advogada. Minhas irmãs, no mercado, na vida, sustentavam-se. O mais fudido e perdido era justamente eu, o moleque, o único homem da casa. Quem sabe eu faria aquilo que meu pai sempre quis, dirigiria um jornal. Como ele que fundou o Jornal de Debates com Gasparian e reorganizou o Última Hora. Ele tinha tantos amigos jornalistas, escritores. Ok, jornalista então. Então mudei para a rádio e TV. Então passei a escrever livros. Então fiz teatro. Então minha mãe não tinha expectativa nenhuma sobre mim. E nem precisava. No final dos anos 80, eu já tinha a minha casa própria.